Um homem estava no supermercado e as compras que ele estava fazendo ultrapassaram o valor que ele possuía. De repente, anunciado o valor pela moça do caixa, ele então silenciou e começou a tirar alguns objetos que ele havia comprado. Um outro cavalheiro que estava atrás fez uma pausa na ação daquele homem e disse: "Não, companheiro, deixe que eu lhe ajudo a pagar", e tirou $20 para poder ajudá-lo. Ele disse: "Não precisa, eu vou viver daquilo que eu posso". O homem voltou novamente, o cavalheiro educado e gentil, caridoso, e disse: "Este dinheiro eu gostaria muito que você recebesse, porque eu acabo de vir do hospital onde minha mãe está internada. Ela está com uma doença muito grave e então hoje se aborreceu porque todos os dias eu levo flores para ela. E ela me disse: não gosto que você traga flores todos os dias, porque esse dinheiro poderia beneficiar a tantas outras pessoas. Então eu gostaria que o Senhor aceitasse as flores de mamãe". Aprendamos a transformar aquilo que nos acontece em flores no coração de outras pessoas. Aprendamos a traduzir os aborrecimentos e as dificuldades em sorrisos, em caridade a outras tantas pessoas. Recordemos que o bem que se faz, conforme o Espírito José Grosso, nunca se perde. Estamos dando início ao programa Kardec Responde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que nos assiste. Como agir na execução da tarefa quando muitos se evadem fugindo do trabalho para o bem? Nós recordamos com tristeza muitos companheiros que abandonam os grandes ideais. Muitas vezes acompanhamos a falência daqueles outros companheiros numa grande tarefa que antes estavam na linha de frente e hoje recuam abandonando. Quantas vezes entristecemos com companheiros que mais confiávamos e que recebemos negativas quando não somos vítimas de comentários depreciativos. Os bons espíritos nos fazem refletir que o importante diante do bem a fazer são as nossas escolhas, aquilo que elegemos para nós mesmos e o valor da própria tarefa abraçada para que seja realizada. Quantas vezes nos afirmamos cansados diante dos ideais a serem cumpridos e conquistados, mas é imprescindível perceber que os espíritos do alto nos acompanham e diante das tarefas do bem a serem realizadas, deveremos dizer, conforme Paulo de Tarso, que antes Saulo e depois transformado graças à boa nova de Jesus, ele dizia: Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Hoje, as criaturas mal têm tempo para os semelhantes e vive-se com muitas queixas e reclamações. Será que não existe mais tolerância? Atualmente fala-se muito em tolerância, escreve-se muito sobre esta nobre auxiliar do amor, esta virtude. Nós analisamos que muitas vezes quando um companheiro nosso atrasa, a maledicência muitas vezes toma conta com comentários negativos. Se ouvimos um vizinho que fala alto, muitas vezes podemos tê-lo à conta de mal educado, quando poderá talvez ser um obsidiado. Quantas vezes o patrão que nós o temos na conta de algoz, esquecemos muitas vezes que ele também é um servidor. E tudo são as formas como nós encaramos. É preciso ter olhos mais transparentes para enxergar com clareza aquilo que nos acontece. A tolerância, por sua vez, desempenhará o papel da compreensão, porque nos levará a entender
que nós somos criaturas humanas. Nós estamos mergulhados nas dores, nos desafios, enfrentando os enigmas do cotidiano como todas as outras pessoas. E não existe ninguém melhor do que o outro. Daí, a tolerância vai ser a grande luz da compreensão que nos auxiliará a entender o lugar do outro, traduzindo a empatia e demonstrando que tanto o outro necessita da nossa tolerância, quanto poderá surgir momento em que necessitaremos da tolerância do outro. Fala-se muito em humildade. Cite alguns traços característicos da humildade. A humildade vista pela ótica da Boa Nova será uma virtude por excelência. Porque a humildade vem da palavra humus, que significa solo, o que demonstra que todos estamos no mesmo solo, todos somos iguais. A humildade não nos diminui. O humilde não é menor, mas igual a todos, porque nos coloca como irmãos. E quando falamos que é uma virtude por excelência, nas suas características ela apresenta aqui a renúncia, que recua para permitir que o bem geral se estabeleça. Adiante é o perdão, que oferece paz para todos. Mais adiante é a bondade discreta, produzindo esperança. Hoje é a indulgência, para oferecer nova oportunidade no amanhã. É sempre a presença de Jesus, conforme o Espírito Joana de Ângeles, a nos traduzir alegria. E baseada na verdade, a humildade estará sempre abrindo espaço para o recomeço. Dizem os bons espíritos que o mundo espiritual superior é pavilhado pela humildade que lhe assinala o piso, e aqueles que buscam e perseguem esta virtude abrem dentro de si um grande portal de luz para que viaje para dentro de si mesmo e perceba que dentro do próprio coração, através da humildade, existe a presença de Deus. Muitas pessoas reclamam retribuição quando estão auxiliando uma obra qualquer. Outras reclamam ter que renunciar aos prazeres e facilidades da vida em favor do trabalho do bem. É válido fazer o bem em meio a reclamações dessa natureza? Ninguém serve esperando retribuição de qualquer natureza, sendo uma legítima caridade. Quando nós colocamos os nossos interesses em jogo, já temos aí o personalismo, senão a presença do egoísmo. O amor que se oferece, que se doa, jamais deverá ser acompanhado da acrimônia e do azedume. A tarefa de Jesus é feita com alegria. E o Senhor espera de nós que doemo-nos com desinteresse, porque o bem que se faz é luz que se acende, e quando acendemos luz na escuridão, o primeiro a iluminar-se somos nós mesmos. É muito frequente aquele que foi beneficiado esquecer-se rapidamente do benefício recebido. Como conviver com a ingratidão? A ingratidão sendo o grande retrato do egoísmo, jamais deveremos dizer, nunca mais ajudarei a ninguém. Até porque felizes são aqueles que fazem o bem, felizes são aqueles que acendem a luz do bem e iluminam-se em primeiro lugar. O Espírito Emmanuel nos diz, quem serve, prossegue. Então, todas as vezes que fazemos o bem, seja ele em forma de perdão, de compreensão, de um diálogo fraterno com alguém que naquele momento necessita, um sorriso que ofertamos, um aperto de mão, uma doação material que realizamos, algo que fazemos por alguém e que levantamos a estima ou proporcionamos meios e oportunidades para que esta pessoa possa crescer na vida, tudo isso são bens que realizamos. E felizes são aqueles que o praticam. Os ingratos, que são os egoístas, a seu tempo irão expiar pelo egoísmo que realizaram e que vivenciaram.
porque neste mundo, conforme a frase que aqui realizamos e aqui experienciamos os nossos atos, como dizia Jesus, eis que eles vão viver para poder experimentar todas as consequências do que fizeram. Mas a nós outros cabe a tarefa de realizarmos o bem, até porque os nossos irmãos também equivocados um dia despertarão para a vida. Cabe a cada um de nós a própria tarefa da realização nobre. E conforme Francisco de Assis, digamos: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. A alegria de viver está no bem que se realiza, e o bem que se faz é alegria para toda a vida. Agora que realizamos as respostas às perguntas feitas, passamos para o quadro de Curiosidades Espíritas. E hoje com vocês será nosso irmão Mateus Diogo, que vai nos trazer esse tema importante na Curiosidades Espíritas. Mateus, é com você. É isso aí, Cid. Obrigado pelo convite para participar desse programa Kardec Responde, no quadro de Curiosidades Espíritas. E a nossa curiosidade espírita de hoje é sobre EQM. Você sabe o que é EQM? EQM é a sigla para o termo científico experiência de quase morte, que seria aquela experiência em que as pessoas passam enquanto o seu corpo físico está inconsciente. Diversos são os relatos de pessoas que presenciaram situações ou vivenciaram algumas imagens ou vivenciaram algumas conversas estando fora do seu corpo físico enquanto este estava inconsciente ou em coma ou naquele processo ali de reanimação do corpo físico. Muitos são os relatos, como eu já disse, né, que você pode encontrar por aí na internet ou em alguns livros, e esses relatos eles possuem muitas semelhanças, sejam elas em a pessoa presenciar o procedimento que está sendo realizado, ou presenciar, né, ver o seu corpo físico no leito, ou presenciar algumas conversas entre os médicos que estão realizando o procedimento. E, cientificamente, alguns estudos mostram que quando o cérebro ele vai perdendo as suas capacidades, vai perdendo o oxigênio, a pessoa vai perdendo algumas funções do cérebro. E aí, alguns especialistas dizem, né, que o último sentido que a pessoa perde seria a audição. E aí por isso que algumas pessoas conseguem escutar o que os médicos estão dizendo. Mas diversos são os relatos de pessoas que vivenciaram, que encontraram pessoas que já estavam desencarnadas ou que foram direcionadas a outros lugares, como por exemplo a história de hoje, né, que vamos contar, que é do nosso irmão Lucas Hollis, que através, né, de um processo de AVC, ele teve uma experiência de quase morte, onde ele reencontrou a sua avó materna, que ele nunca tinha conhecido, ela já tinha desencarnado antes dele nascer. Ela se apresentou como avó dele, deu indícios de que era realmente a avó dele, levou ele para um espaço espiritual onde ele diz que encontrou algumas pessoas que estavam organizadas em grupos, estudando, conversando, e aí ela informou que ele ia ter que voltar para o seu corpo. E aí depois ele volta e conta com detalhes tudo o que aconteceu nessa experiência de quase morte. O Livro dos Espíritos, né, os Espíritos Superiores vão nos dizer através de Kardec que quando o corpo ele se encontra inconsciente, né, no estado de reanimação ou no estado de coma, acontece algo semelhante com o que acontece quando nós dormimos, né? O nosso corpo físico ele fica adormecido, mas o nosso espírito ele está liberto. Então isso seria o que acontece também nas experiências de quase morte. E aí, dependendo do grau de evolução dos espíritos, se ele for muito apegado ao seu corpo físico, ele vai ficar lá naquele lugar onde o seu corpo físico está. Ou, se ele for mais elevado espiritualmente, ele pode ser transportado para outras áreas, né? Enquanto o seu corpo físico ele está sendo tratado. Então, os espíritos nos dizem, né, que a experiência de quase morte é uma oportunidade divina para que o espírito repense sobre como está a sua vida material e aí uma nova chance, né, uma segunda chance para esse espírito poder fazer tudo o que está descrito no Evangelho de Jesus, certo? E um estudo também da Universidade de Southampton, na Inglaterra, afirmou que 85% das pessoas que têm uma experiência de quase morte através de uma tentativa de suicídio não cometem a segunda vez. Então fica aí a comprovação de que realmente as experiências de quase morte e que a vida espiritual ela existe. Então que possamos aproveitar cada vez mais a nossa existência. E aí você ficou curioso
diversos são os relatos na internet de pessoas que tiveram EQM, e também tem um livro que eu gostaria de indicar, que é o A Vida Depois da Vida. Então, se você quiser, pode estar procurando também mais sobre esse assunto, né, a experiência de quase morte. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo e muito obrigado mais uma vez pelo convite e até o próximo encontro. Aí, meus irmãos, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até o momento e pedir que possam curtir nossas páginas, deixe aí embaixo o seu like, peçam a outros amigos que possam nos seguir também. Centro Esp Boa Nova é o nosso canal de Instagram, Centro Espírita Boa Nova, nossos canais de YouTube e Facebook. Nosso WhatsApp é 75992211924, onde você pode deixar a sua dúvida para que a gente possa estar resolvendo e respondendo a essas dúvidas. Nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, será com o tema Pactos, Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Tema assim que mexe muito com a nossa cabeça. Muitos têm dúvidas. Será que existe feitiço? Bruxaria? Você acha que existe? Se você acha que existe, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp para que a gente possa, junto com você, estar respondendo, estar refletindo na visão do Espiritismo. Esse tema importante, repetindo, Pactos, Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. E o nosso próximo encontro será na terça-feira com o estudo das obras de André Luiz com o livro Libertação. Te esperamos então na próxima terça e na próxima sexta também com essa temática importante. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro. Fica com Deus. Senhor Jesus, que a Tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade, Senhor, me ensine a ser melhor e que o Teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Neste exato momento, Jesus, que todos os irmãos e companheiros que ouvem esta prece possam sentir a Tua presença. Visita os lares, as famílias e abençoa aos jovens, às crianças, a fim de que possamos construir um amanhã melhor. Desta forma, confiantes na Tua misericórdia, é que damos por encerrado este momento de reflexões e de paz. Fica conosco, Jesus, hoje e em todos os dias da nossa vida.